Fala galera, aqui é o professor Ricardo Moraes e hoje a gente vai trabalhar razão em proporção. Vem embora comigo. Aqui você tem a sequência das nossas aulas. Para você que é novo aqui, tem uma playlist para você assistir, beleza? Na aula passada, na aula de número 16, trabalhamos progressão aritmética e hoje vamos trabalhar a razão e proporção. Bem, vamos entender o que significa razão, né? Matematicamente, galera, a razão representa o quociente entre dois números. E aqui você tem um detalhe importantíssimo. Quociente na matemática significa divisão, ou seja, a razão nada mais é do que a divisão entre dois números. E aqui você tem a forma genérica, né? A forma matemática que a gente representa a razão. Esse Azinho aqui, galerinha, ele é chamado de antecedente ou numerador. E esse B aqui representa o consequente ou denominador. Não há necessidade de você memorizar esses termos aí, mas é uma maneira de você identificar cada elemento da tua razão. Agora vamos resolver alguns exemplos. Calcule as razões dos números abaixo. Na alternativa A você tem 12 dividido para 2 e na alternativa B você tem 4 dividido para 12. Vou colocar bem aqui e vamos fazer essa análise aí, tá? Como é que a gente vai formar? Você tem 12, coloca na forma fracionária e divide por 2. Então, a razão de 12 por 2 é igual a 6. Pronto. Vamos para a alternativa B. Na alternativa B, você tem 4 dividido para 12. Vamos observar uma coisa muito interessante aqui. Analisa comigo que o numerador, que é o elemento que está em cima, é menor que o denominador. Então, nesse caso aqui, galerinha, você vai ter que simplificar a tua fração. Então, eu vou simplificar dividido por 4 e aqui também dividido por 4. Então, 4 dividido para 4 é igual a 1 e 12 dividido para 4 é igual a 3. Logo, a razão de 4 por 12 é 1/3. Vamos para o exemplo C. E no exemplo C, a gente vai analisar um contexto. Olha só, numa prova com 50 questões, Luiz Felipe acertou 40. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Ele quer saber a razão entre as questões que ele errou e as questões que ele acertou. Então, a razão seria erro sobre acerto. Quero chamar a atenção de vocês que o primeiro elemento mencionado na pergunta, ele representa o numerador, que nesse caso é o número de erros, e o segundo elemento mencionado representa o denominador, certo? Então vamos lá. A questão, ela nos deu a seguinte situação: 50 questões, sendo que ele acertou 40, e se ele acerta 40, do total de 50, ele erra 10. Então, aqui você tem 40 acertos e 10 erros. Vamos colocar bem aqui quantos erros ele obteve: 10 e acertos 40. Agora, a gente vai simplificar essa fração. Olha como é bem prático esse negócio aqui, ó. Você tem 10 e aqui 40. Então, simplesmente você cancela esse zerinho aqui, tanto em cima quanto embaixo, formando o número 1/4. Então, aqui a fração é 1/4, que representa a razão entre o número de erros e o número de acertos. Bem, galerinha, agora vamos analisar razões especiais. Essas razões especiais, a primeira dela é a velocidade média, tá? Velocidade média de um corpo, de um carro, de um veículo, ela é representada por essa fórmula e você anota agora essas razões aí, tudo bem? Então, o que é a velocidade média? É a distância percorrida sobre o tempo, tá? A velocidade média representa a razão entre a distância que um carro percorre sobre o tempo, certo? A segunda razão especial, densidade demográfica. Você tem a razão entre habitantes e área, tá? A terceira, densidade de um corpo. O que é a densidade de um corpo? É representado pela razão entre a massa desse corpo e o volume dele. E finalmente, a escala. A escala representada pelo comprimento do desenho, mapa ou maquete,
sobre o comprimento do tamanho real. A gente vai analisar cada exemplo dessas razões especiais para você ver como é que trabalha-se, tudo bem? Olha aqui. Você tem o primeiro, alternativa A. Um motociclista faz um percurso de 450 km em 5 horas. Então, esses dados aqui, eles são importantes, tá? Qual a velocidade média dessa moto? Então, aqui eu tenho velocidade média, é a razão entre a distância que ele percorre sobre o tempo que ele gasta. Simplesmente você vai fazer essa formulazinha aí, tá? Distância, que é o D, 450 metros e o tempo 5 horas. Vou colocar bem aqui. Então, 450 dividido para 5 é igual a 90. 90 quilômetros por hora. Pronto, já encontrei a velocidade média desse automóvel. Vamos para a alternativa B, que diz assim. Um terreno tem 70 metros de largura e é representado no desenho por 30 centímetros. Qual a escala desse desenho? Então, aqui é um exemplo envolvendo escala. Vamos lá entender? Vamos imaginar que esse terreno ele tem um formato de um retângulo, certo? Aqui o problema diz que ele tem 70 metros de largura. Largura é essa dimensão aqui, tá? Então, aqui você tem 70 metros. E esse terreno ele é representado no desenho e essa representação é de 30 centímetros. Eu vou colocar bem aqui no desenho e a representação de 30 centímetros. Ele quer saber qual a escala. Vamos lá determinar? Eu tenho aqui escala é igual a medida do desenho sobre a medida do real. Então, quem é a medida realística aí? Qual é a medida real? É aqui, ó, 70 metros, né? E qual é a medida do desenho? Aqui, ó. Agora você tem que trabalhar uma coisa importantíssima. Analisa comigo que essas unidades, elas não estão compatíveis, ou seja, aqui está em metro e aqui está em centímetros. Então, o que que você tem que fazer? Sempre quando você for trabalhar a escala, todas as unidades você vai ter que converter para centímetro, tudo bem? Então, vou pegar este 70 aqui e vamos transformar para centímetro. Aí você lembra que 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, se eu tenho 70 metros, eu terei exatamente 7.000 centímetros. Pronto. Depois de convertido, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar na nossa formulazinha aqui. Então, tenho o comprimento do desenho 30 centímetros e o comprimento do tamanho real é igual a 7.000 centímetros, certo? Se você colocar 70 aqui na formulazinha da razão, automaticamente você vai errar, certo? Agora, vamos simplificar. De uma maneira bem rápida, o que que a gente vai fazer? Eu posso cancelar um zero em cima e cancela um zero embaixo. E agora eu tenho 3 dividido para 700. Vou colocar para cá e vamos analisar o seguinte. Não tem nenhum número que eu possa simplificar, tudo bem? 3 e 700. Então, chego no meu resultado final. Você pode representar na forma fracionária, que é esta que está aqui, ou então desta maneira. Legal? Então, tá aí a escala do exemplo B. A alternativa C diz assim: calcular a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados, que é ocupada por uma população de 16.200 habitantes. Então, esses dois dados aqui, eles são extremamente importantes para nós. Aqui, a região ela tem uma área de 5.400 metros quadrados e a população ela está em 16.200. Bem, a densidade demográfica ela é representada pelo número de habitantes sobre a área. Então, vamos lá. H representa habitantes. Então, você tem aqui, ó, 16.200 habitantes. Vou colocar aqui, ó, 16.200 sobre a área, representado por 5.400 metros quadrados. Vou colocar aqui, ó, 5.400. Agora a gente vai simplificar. Não pode esquecer que a simplificação é deixar mais simples possível a tua fração. Logo, eu posso cancelar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. E eu tenho a divisão
162 dividido para 54. 162 dividido para 54, gente, vai dar 3, certo? Se você fizer aqui a multiplicação, 3 vezes 4, 12, vai 1, fica 2, 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Olha só, vai dar certinho, né? Então, a minha densidade demográfica é igual a 3 habitantes por metro quadrado. Então tá aí, galerinha, as principais razões especiais que muito possivelmente você pode se deparar lá na sua prova. Agora é o seguinte, vamos lá para a parte interessante, que é onde você põe a mão na massa. A tua missão de número 1, vamos lá. Na mira da aprovação, sigamos. Olha aqui, galerinha. Agente X é você e a sua missão é calcular corretamente o item abaixo. Tá aí o item abaixo. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Qual a razão entre o número de candidatos e o número de vagas? Dá uma pausa no vídeo aí e resolve. Vamos lá. Muito bem, com certeza você conseguiu resolver essa questão. Se caso você teve dificuldade, você coloca aí nos comentários abaixo que eu vou com certeza estar respondendo com o maior carinho para você. Legal? Vamos lá. E aqui você tem mais um exemplo. Agente X, sua missão é calcular corretamente o item abaixo. Na alternativa A, um motociclista faz um percurso de 350 km em 5 horas. Qual a velocidade média dessa moto? Volta lá na parte do vídeo que eu explico sobre razões especiais. Ou então na tua anotação mesmo tu consegue decifrar cada alternativa aí, beleza? Essa parte aqui falando sobre razões especiais. Dá uma pausa no vídeo e sigamos. Muito bem, se você teve dificuldade, mais uma vez coloca aí nos comentários. Vamos seguir aqui. Agora, galerinha, vamos trabalhar a ideia de proporção. E o que é proporção, professor? Nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Como assim igualdade entre duas razões? Olha só como é bem simples da gente entender esse conceito aqui, ó. Bem aqui você tem uma razão, ou seja, A está para B. E aqui também você tem outra razão, ó. C está para D, certo? Analisa comigo que entre essas duas razões você tem uma igualdade. Então, quando você está diante dessa situação, você está diante de o quê? De uma proporção. Agora, galerinha, é o seguinte, olha só. Quando você atravessa uma seta entre os elementos B e C da proporção, esses elementos são chamados de meios, tá? B e C são os meios da tua proporção. E A e D são chamados de extremos. Porque esses elementos eles têm esses nomes específicos aí? Para quando a gente chegar na propriedade fundamental da proporção, que é a propriedade que você vai precisar para resolver os probleminhas. E é a propriedade que mais você vai perceber no concurso. Tudo bem? Olha só. Propriedade da proporção, que é essa notação aqui, galerinha. Olha só. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como assim, professor? Vamos lá simplificar essa ideia aqui. O que representa o produto dos meios? Gente, produto na matemática significa o quê? Significa multiplicação. Então, produto, multiplicação. Então, produto na matemática significa multiplicação. Então, vamos lá. Olha só. Quem são os meios? C e B. Olhando para cá, para a nossa proporção, quem são os meios? 32 e 4, certo? Então, o produto entre eles representa a multiplicação. Vamos lá verificar? Ó, então, vou fazer produto, multiplicação, né? Entre os meios, que é 32 e 4, é igual ao produto dos extremos. Então, produto, multiplicação entre 8 e 16. Olha só que curioso. Quando você faz 32 multiplicado por 4, 128, certo? E quando você faz 8 multiplicado por 16, também vai dar 128. A soma da idade do pai e do filho é 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai e do filho. Então,
Esse tipo de exemplo aqui, galerinha, é um exemplo clássico para a gente trabalhar a questão de proporção. Vamos lá interpretar cada elemento aqui deste probleminha. Olha só. Ele diz que a soma entre a idade do pai e do filho é igual a 45 anos. Eu não sei a idade do pai nem do filho, então, quando você não sabe, dentro da matemática, um valor expresso, você vai determinar por letra, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, você vai chamar de x a idade do pai, y a idade do filho, então a soma dessas idades vai ser igual a 45 anos. Então, quando você desconhece um valor, dentro da matemática, você vai representar por letra. Você poderia representar P ou F, tá? Tanto faz. A segunda parte aqui do problema, ele diz assim, ó. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Como é que a gente vai representar isso daqui? Olha, você vai representar o seguinte. A idade do pai sobre a idade do filho é igual a 7 sobre 2. Olha só que interessante. Então, a idade do pai está para a idade do filho, tal qual ou assim como 7 está para 2. Então, você observa que aqui você tem a ideia de quê? A ideia de proporção. Você montou uma proporção. Legal? E aqui em cima foi a primeira parte do problema, que ele diz que a soma entre a idade do pai e do filho é igual a 45 anos. Então, gente, feita a interpretação, agora vamos resolver a segunda parte do problema. Então, você presta bem atenção agora, legal? Passar uma linha bem aqui. O que a gente vai fazer? Vamos isolar x da primeira equação, que é esta daqui de cima. Então, vai ficar assim, ó. X mais y é igual a 45. O y vem para cá, então tenho x é igual a 45, ele é positivo, vem para cá com um sinal negativo, certo? Isolei o x. O que representa isolar? É deixar o x só, como eu coloquei aí, montando a equação dele. Agora, o que nós iremos fazer? Vou pegar a proporção que eu formei, colocar para este lado aqui, então tenho x sobre y é igual a 7 sobre 2. E onde tiver x, aqui ó, nessa parte, eu vou colocar o valor expresso pela equação dele, que é 45 menos y. Então vai ficar assim, ó, 45 menos y sobre y é igual a 7 sobre 2. Perceba uma coisa interessante. Olha só, perceba o seguinte, que eu tenho só uma incógnita, só uma letra que representa a idade do filho aqui, ó, na minha equação. Tudo bem? Agora, o que nós iremos fazer? Vamos trabalhar a ideia da proporção, certo? Vamos trabalhar a ideia da propriedade das proporções. Olha só, extremos é igual aos meios. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos lá. Vou colocar bem aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2 multiplicado por 45 menos y. Vou colocar entre parênteses. Então, vai ficar 45 menos y é igual, agora, y vezes 7, né? Que é igual a 7y, certo? Então, multipliquei esses elementos. Observa que aqui, galerinha, eu coloquei entre parênteses, por quê? Porque você tem dois elementos, que é o 45 e menos y, tá? E a gente vai utilizar a propriedade distributiva. O que representa essa propriedade distributiva? Você vai multiplicar o 2 com 45 e o 2 por y. Então, vai ficar assim. 2 vezes 45 é igual a 90, menos 2 vezes y, 2y, é igual a 7y. Esse 2 vem para cá, ó. Então, vai ficar 90 é igual a 7y. Negativo, ele vem para cá com um sinal positivo. 90 é igual... Agora, a gente vai fazer essa somatória aqui, ó, que vai dar 9y. Esse 9 está multiplicando com y. Se ele multiplica, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 90 dividido para 9 igual a y. 90 dividido para 9 é igual a 10. Então, o y, nesse caso, é igual a 10. Gente, o y representa a idade do filho, né? Então, nesse caso, o filho ele tem 10 anos. O que nós iremos fazer? Agora, a gente vai determinar a idade do pai. Vamos lá?
Já tenho a idade do filho, que é 10. Vou pegar a equação da idade do pai, que é esta aqui, ó. Olha só, que é esta aqui. E vamos determinar a idade dele. Então, tenho aqui x é igual a 45 menos o y, que é 10, né? Coloco aqui. X é igual a 45 menos 10 é igual a 35 anos, representa a idade do pai, certo? Gente, se você coloca a somatória de 35 com 10, chega a 45, né? Que é exatamente esse ponto aqui do problema. Fechou? Agora, o que que eu peço? Com calma, se você teve dificuldade, que é uma questão longa, você volta o vídeo e faça a tua revisão. Fechou? É assim que a gente vai trabalhando a matemática quando ela é um pouco mais esticada, né? Quando o problema ele é um pouco mais longo. Vamos lá para a alternativa B, que diz assim: guaifenesina xarope é uma droga utilizada como expectorante para adultos e crianças. A quantidade recomendada para adultos e para crianças maiores de 12 anos é de 15 ml a cada 4 horas. Esse dado aqui ele é muito importante para a gente. Como é que a gente pode trabalhar aqui essa armação? Olha só, eu tenho aqui 15 ml a cada 4 horas, certo? O médico receitou essa droga a um paciente por um período de 4 dias. Aqui você tem um dado importante, tá? Quantos ml o paciente deve adquirir da droga? Gente, analisa comigo aqui. Observa o seguinte, que a razão aqui, galerinha, ela tá em ml por hora. E aqui esse paciente, ele vai usar essa droga por 4 dias. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para eu saber quantos ml ele vai adquirir, automaticamente eu vou ter que transformar o que está em dia para hora, porque senão a gente vai errar. Bem, galera, é o seguinte, eu já sei que um dia equivale a 24 horas. Para eu saber quantas horas tem 4 dias, simplesmente eu faço a multiplicação por 24, né? Então, tenho aqui 24 multiplicado por 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1, fica 6. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, aqui eu tenho exatamente 96 horas. Como é que a gente vai colocar aqui e formar a nossa proporção? Vamos fazer o seguinte. Nessa linha aqui de cima representa, olha aqui, nessa linha de cima representa o ml, que eu quero determinar, né? Então, aqui vai ficar x. E nessa linha de baixo aqui representa as horas. Nesse caso, 96. Então, vou colocar 96 aqui embaixo. Pronto. Já encontrei. Dava para você fazer por regra de 3, que também vou ensinar daqui a pouco. Então, vamos lá analisar. Utilizando a nossa propriedade das proporções, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Então, tenho aqui 4 multiplicado por x, é 4x, igual 15 multiplicado por 96. Tenho aqui 96 vezes 15, 6 vezes 5, 30, vai 3. 5 vezes 9, 45, com mais 3, 48. 6 vezes 1, 6. 9 vezes 1, 9. E agora a gente vai somar. Somando aqui eu tenho 0. 8 com mais 6 vai dar 14. Vai 1, fica 4. 4 com mais 9 vai dar 13. 13 mais 1, 14. Então, tenho aqui 4x é igual a 1440. Agora, esse 4 ele vai passar dividindo, 1440 dividido para 4. E vamos fazer essa divisão e saber qual é o gabarito da questão. Vou fazer bem aqui, 1440 dividido para 4. 14 dividido para 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Coloco bem aqui. 14 menos 12 vai dar 2. Vou baixar esse 4. 24 dividido para 4 vai dar 6. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, nada. Baixa esse 0 e automaticamente um 0 aqui também. Então, tenho 360 ml. Logo, seria a alternativa E. Muito bem, gente. Agora chegou a sua missão de número 2. A parte importante que você coloca a mão na massa. Vamos lá. Questão 1. Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. Tá bem tranquilo essas questões.
Todas elas foram tiradas de concursos públicos, certo? E logo em seguida a gente resolve. Então, diz assim a questão. Foram construídos 2 reservatórios de água. A razão entre os volumes internos do primeiro e do segundo é de 2:5. E a soma desses volumes é 14 metros cúbicos. Assim, o valor absoluto da diferença entre as capacidades desses 2 reservatórios em litros é igual a... Então, muito bem. Vamos interpretar o problema agora. Olha só. Na primeira parte, ele diz que a razão entre os volumes internos do primeiro e do segundo é 2:5. O que significa para nós esse dado? Razão é o quociente ou a divisão entre 2 números. Então, eu vou representar por x o volume interno do primeiro reservatório e y o valor interno do segundo reservatório. Se a razão entre o primeiro e o segundo é igual a 2:5, então eu posso escrever da seguinte forma. X sobre y é igual a 2/5. Ou seja, a razão entre os volumes internos do primeiro, que é o x, e do segundo, que é o y, é igual a 2/5. Olha só. Então, era dessa maneira que você ia escrever essa tradução. Legal? Na segunda parte, ele diz bem aqui, ó. A soma desses valores é 14 metros cúbicos. Então, x mais y é igual a 14. Então, galerinha, vamos determinar x, que representa o volume do primeiro reservatório, e y, o volume do segundo reservatório, tá? Primeira coisa que eu devo fazer aqui é isolar a equação de x. Então, vou jogar o y para cá. Aí eu tenho x é igual a 14, o y aqui está positivo, ele vem para cá com um sinal negativo, e eu isolei x, certo? Agora, essa equação eu vou substituir na proporção que eu formei, que é esta daqui, e onde tiver x eu vou colocar 14 menos y. Então, tenho aqui 14 menos y sobre y é igual a 2/5. E agora a gente vai fazer a propriedade da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aí eu tenho 5 multiplicado por 14 menos y é igual a 2 vezes y. Faço a propriedade distributiva. Olha só, 5 multiplicado por 14 e depois 5 multiplicado por menos y. Logo, eu tenho, vou colocar para cá, 5 multiplicado por 14 é igual a 70 menos 5 multiplicado por y, 5y. Isso aqui é igual a 2y. Esse menos 5 vem para cá, o sinal dele vai trocado, certo? Então, tenho aqui 2y mais 5y. Agora aqui 70. 2y mais 5y vai dar 7y. Esse 7 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Logo, 70 dividido para 7 é igual a 10. Determino aqui, nesse momento, o volume do segundo reservatório. O volume do primeiro. Como é que a gente vai determinar o volume do primeiro? Então, olha só. Se a soma desses reservatórios é igual a 14, como diz aqui o problema, então o x só pode ser quanto? O x só pode ser 4, né? Se o y é 10, logo o x vale 4. Tudo bem? Só colocar aqui para a gente fazer algumas definições muito importantes. O que a questão quer? Ela quer saber o valor absoluto da diferença. Diferença na matemática representa diminuição, tudo bem? Entre as capacidades desses 2 reservatórios, só que essa diferença ela tem que ser dada em litros e as unidades estão em metros cúbicos, como dá para te perceber bem aqui. Então, diferença representa a subtração. Vamos lá fazer a subtração ou a diferença entre esses 2 reservatórios aqui, ó, que vai dar exatamente quanto? 6. Legal? E observa que a unidade que a gente chega, ela está em metros cúbicos, tá?
ela está em metros cúbicos. Então, esse 6 aqui, ele está em metros cúbicos também. A questão ela quer em litro. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Logo, 6 metros cúbicos é equivalente a 6.000 litros. Então, aqui é o nosso gabarito. Certo? Logo, a alternativa correta seria a alternativa B. Vamos lá para a segunda questão. Dá uma pausa no vídeo e veja se você consegue resolver. Uma pesquisa realizada no centro da cidade contou com 630 pessoas. Verificou-se que a razão entre o número de homens e o número de mulheres era 3/4. Então aqui, ó, a razão entre homem e mulher é 3/4. Homem eu vou representar por X, mulher vou representar por Y. A razão entre X e Y é igual a 3/4. Então, essa armação aqui da proporção, com certeza você já amadureceu, né? Já aprendeu. Então, vamos lá. Seguindo aqui, ó. Quantas mulheres participaram da pesquisa? Ele quer saber quantas mulheres participaram da pesquisa. E aqui em cima, a questão diz que essa pesquisa, ela contou com 630 pessoas. Então, eu tenho aqui, homem e mulher é igual a 630. Certo? Aí, questão muito parecida com a anterior. Vou isolar o x e depois vou colocar a equação de x na proporção, né? Igual como a gente tem trabalhado esse tipo de probleminha aí. Vamos lá, o y vem para cá. Aí eu tenho x é igual a 630 menos y. Olha aqui, isolei o x. Agora a gente vai pegar esta equação e vamos substituir diretamente aqui na minha proporção, tá? Olha, onde tiver esse x aqui, eu vou colocar esta equação aqui, certo? Então, tenho aqui 630 menos y sobre y é igual a 3/4. Utilizando a propriedade fundamental da proporção, onde produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Agora eu tenho 4, abre parênteses, porque você vai multiplicar com 630 e com menos y, é igual a 3 vezes y. Vamos lá. Propriedade distributiva agora. Olha só, 4 multiplicado por 630. Vamos lá fazer esse cálculozinho bem aqui. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 4, 12, vai 1, fica 2, 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Então, aqui eu tenho 2.520. Agora, aqui de novo, ó, multiplicação. 4 vezes menos y, menos 4y. Isso aqui vai ser igual a 3y. Esse 4y vem para cá, com um sinal trocado. Então, tenho aqui 3y mais 4y. E eu formo uma equação do primeiro grau, onde o meu objetivo é encontrar o y, né? 2.520 é igual, olha só aqui, 3y mais 4y vai dar 7y. E esse 7 ele está multiplicando com y, ele vai passar dividindo. Vamos resolver bem aqui essa divisão. 2.520 dividido para 7. Vou pegar 25. 25 dividido para 7 vai dar 3, porque 3 vezes 7, 21. Vou colocar bem aqui. 25 menos 21, 4. Vou baixar o 2. 42 dividido para 7 é igual a 6. 6 vezes 7, 42. Vou colocar bem aqui, vai dar 0. Esse 0 vai baixar aqui e automaticamente a gente coloca um 0 bem aqui também, certo? Agora vamos lá. 360 é igual a y. Então lembra que o y ele representa o número total de mulheres, certo? Nessa pesquisa. E o que a questão quer que você determine? Exatamente, né? O número de mulheres. Ó, quantas mulheres participaram da pesquisa? 360. Se a questão pede quantos homens participaram da pesquisa,
Se você já sabe que o total aqui em cima, ó, é 630 e você tem 360 mulheres, bastava você fazer a subtração que você teria o resultado, tudo bem? Mas ele quer o número de mulheres, 360, logo seria a alternativa B. Vamos para a terceira questão. Caiu na CESP. Dá uma pausa no vídeo e vamos lá resolver. Muito bem, eu acredito que você conseguiu resolver. Se não, vamos lá resolver. Essa questão dá para concluir de duas maneiras. Vamos lá verificar. O atendimento ambulatório em um hospital público é feito em 3 turnos diários: matutino, vespertino e noturno. E as consultas são previamente agendadas. A direção do hospital organiza as escalas dos médicos de modo que a proporção entre os pacientes e médicos seja a mesma em qualquer turno. Essa parte aqui, ela é muito importante, gente. Olha só. A proporção entre pacientes e médicos seja a mesma em qualquer turno. Guarda essa informação aí. Em certo dia, 10 médicos atenderam no turno matutino e 120 pacientes foram atendidos no turno vespertino. Outro dado importante: 10 médicos atenderam no turno matutino e 120 pacientes foram atendidos no turno vespertino. Com base nessas informações, julgue o item que se segue. O item é esse daqui, ó. Se nesse dia 80 pacientes foram atendidos no turno matutino, então menos de 14 médicos fizeram os atendimentos no turno vespertino. Vamos organizar as nossas ideias aí, legal? A primeira delas é o seguinte, presta bem atenção. Eu vou colocar separado aqui médico, olha aqui, e bem aqui paciente, certo? Paciente. Bem aqui eu vou colocar matutino, que foi o turno, né? E aqui eu vou colocar vespertino. Vou colocar aqui vespertino, certo? Vamos lá. Na primeira parte do problema ele diz assim, ó, aqui em cima, aqui ó. Em certo dia 10 médicos atenderam no turno matutino. Então aqui ó, vou colocar bem aqui, 10 no turno matutino e 120 pacientes foram atendidos no turno vespertino, certo? Paciente aqui ó, no turno vespertino. Vamos lá. Se nesse dia 80 pacientes foram atendidos no turno matutino, então menos de 14 médicos fizeram os atendimentos no turno vespertino. Vamos lá. No turno vespertino eu não sei quantos médicos atenderam os pacientes. Então eu tenho a proporção aqui de 10 para X médico e vou igualar, ó. Você tem 120 pacientes atendidos no turno vespertino e 80 no turno matutino. Então aqui, ó, 80 no turno matutino e 120 no turno vespertino, formando a nossa proporção. Aí, beleza? Então, uma das formas da gente resolver essa questão era utilizando a proporção. A outra eu já vou falar para vocês, que é utilizando a regrinha de 3, certo? Então aqui, ó, vou multiplicar cruzado aqui. Aí eu tenho 80 vezes x é igual a 10 vezes 120. 80x, 10 multiplicado por 120 vai dar 1.200. Esse 80 ele vai passar dividindo, corto aqui e aqui também. E 120 dividido para 8 é igual a 15. X representa médico, né? Então, 15 médicos. O que que a questão está falando aí? Ela está dizendo se nesse dia 80 pacientes foram atendidos no turno matutino, então menos de 15 médicos fizeram os atendimentos no turno vespertino? Não, menos de 15 não. 15 médicos trabalharam no turno vespertino. Então, a CESP está errada e nós estamos certos. Legal? Bem, se de repente você não tivesse essa ideia para fazer proporção, vamos lá pela regrinha de 3. A regrinha de 3 é a aplicação mais acessível para você resolver esse problema.
tá? Como era que seria? Bem, a ideia é o seguinte. Você tem aqui médicos, certo? E pacientes. Analisa comigo o seguinte. Você tem médicos que atendem no turno matutino e também você tem pacientes que são atendidos no turno matutino. Assim como você tem médicos que atendem no vespertino e pacientes que são atendidos no vespertino. Diante dessa ideia, você pode formar a tua regrinha de 3, sem problema algum. Então, como ficaria? 10 médicos trabalharam no turno matutino, portanto, atenderam 80 pacientes no turno matutino. Quantos médicos atenderam no turno vespertino? 120 pacientes. Tá aí. Beleza? E agora o que você vai fazer? Multiplicação cruzada, porque é uma regra de 3 diretamente proporcional. X vezes 80 é 80x e 10 multiplicado por 120, né? 10 vezes 120. Olha só como o resultado vai ser o mesmo. Então, 120 multiplicado por 10, 1.200. E agora esse 80 vai passar dividindo, corta aqui e aqui também. Então, você tem 15 médicos atenderam no turno vespertino 120 pacientes. Tudo bem? É isso aí, gente. Terminamos essa aula maravilhosa. Eu acredito que você gostou. Também acredito que você aprendeu. Se tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários. E galera, é o seguinte. Peço o like de vocês. Peço também a inscrição, certo? Assim você vai ajudar e vai engajar mais e mais o nosso canal. Tudo bem? Não sai do vídeo porque vamos agora analisar a nossa sequência de aulas aqui, tá, galera? Para você que é novo aqui, você tem essas aulas e elas serão muito importantes também para o teu processo aí, legal? Então, gente, muito obrigado e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, bons estudos!